Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Bom dia! Positividade para começar seu dia. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos começar mais um dia com a nossa videoaula? Isso, vamos participar. E você que está aí ligadinho pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou então você está me ouvindo pela rádio da Goiânia FM. Tia Ângela está um pouquinho rouca, mas tudo bem. Vamos continuar. Isso não é motivo para a gente parar. Vamos lá? A nossa aula remota já está começando. Muita positividade no ar. E vamos fazer a nossa oração para agradecer a Papai do Céu por mais uma aula remota e por vocês que estão aí do outro lado da telinha. Vamos lá? E já eu volto para começarmos a nossa aula. Vamos fazer a nossa oração. Fechem os olhinhos, vamos pensar no céu agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Agora sim, vamos começar a nossa aula. E aí, você conhece alguma cantiga de roda que você brinca na escola? Vamos passar o nosso primeiro desafio. Você vai cantar uma musiquinha que é uma cantiga de roda e que você gosta muito de brincar com seus colegas. Faz aí na tua casa, com a sua mãe, com seu pai, com sua irmã, com algum responsável que está com você. Canta uma musiquinha, que é uma cantiga de roda, e manda o vídeo para a sua professora. Eu vou cantar algumas aqui, que eu brincava muito na escola. E por falar nisso, sabe qual foi a escola que eu estudei? Eu estudei em duas escolas bem conhecidas aqui em Goiânia. Quando eu era bem pequenininha, lá no prézinho, no jardim, eu estudei na escola Diogo Dias, há muito tempo atrás, hein? E depois eu estudei muito tempo lá na escola Major Manuel Gadelha, lá na Rua das Três Viúvas. E lá naquele pátio grande, tem um pátio bem, tem um salão e tem um pátio onde tem umas árvores. A gente brincava muito de cantiga de roda ali. E eram muitas musiquinhas que eu sei que até hoje as crianças ainda brincam. Minha netinha mesmo gosta muito de cantar aquela: meu pé de chuchu nasceu, a chuva quebrou o galho. Meu pé de chuchu nasceu, a chuva quebrou o galho. Rebola chuchu, rebola, senão eu caio. Minha netinha ainda conhece essa musiquinha. E você? Mamãe, qual é a cantiga de roda que você conhece? Ensina para sua filha. É muito bom a gente levar essa tradição de cantiga de roda. Mas vamos continuar com as cantigas de roda? Vamos lá. Mais uma vez. Não prestem atenção na rouquidão de tia, não. Só na música, tá bom? Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O bichinho é nosso amigo, nós devemos não. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O bichinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Miau! Não atire o pau no gato, porque isso
não se faz. O bichinho é nosso amigo. Não devemos maltratar os animais. Miau. Escravo de Jó jogava caxangá. Tira a bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravo de Jó jogava caxangá. Tira a bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua do Bobo, número 0. Mas era feita com muito esmero na Rua do Bobo, número 0. Vocês viram tia Ângela cantando? Eita, que coisa feia! Rouca, desafinada, semitonando, horrível. Mas foi com muito carinho, gente. Então, vamos fazer mais um desafio. Que tal vocês cantarem uma musiquinha mostrando que vocês sabem, conhecem alguma musiquinha, uma cantiga de roda? Faz aí para mim, por favor. Aliás, faz para sua professora. E vocês perceberam que as cantigas de roda sempre tem palavras rimando? Por exemplo, na musiquinha da casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Então, nada combinou com engraçada, não é? Escravo de Jó jogava caxangá. Então, tem muitas musiquinhas, muita cantiga de roda que usam as palavras rimadas para tornar a musiquinha mais engraçada, mais divertida, com mais sentido. Entenderam? O sentido da cantiga de roda, além de divertir, é ensinar que palavras também podem ser rimadas, assim como podem ser poéticas. Eu já falei aqui uma vez que essa musiquinha da casa engraçada dizem que remete à barriguinha da mamãe, quando a gente tem a primeira casa da gente, que é a barriga da mamãe, porque ela não tem teto, não tem parede, não é? Não tem banheiro, não tem chão, e é o número 0, porque a barriga não é redonda. Então, existe muita diversão na cantiga de roda e que também a gente pode aprender o sentido das palavras. Tem alguns instrumentos que a gente pode usar para também fazer as cantigas de roda. Quer ver? Escravo de Jó. É que eu vou mostrar um instrumento para vocês. Eu vou fazer um som e eu quero que vocês descubram que objeto é esse, tá certo? Para cantar Escravo de Jó. Repara só. Escravo de Jó jogava caxangá. Tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. O que será que eu usei para fazer o ritmo da música, não é? O som ritmado. Que foi que eu usei? Um copo. E vocês também podem usar um copo batendo no chão. Pode ser também uma garrafinha PET cortada, só o fundo da garrafinha PET. Aí você pode ficar batendo. Tem o chocalho, que a gente trabalhou, o instrumento musical. Tem muitos outros instrumentos que a gente já trabalhou aqui, que são usados para ritmar, para fazer o som da música ritmada. Que tal vocês tentarem aí com algum instrumento? Cria aí um sonzinho, certo? Lembra daquela musiquinha... Minha boneca de lata, bateu, né? Bateu o bumbum no chão. Então, a gente pode usar outros instrumentos. Pode ser lata, colher. Lembra da valsa, da colher? Então, a gente também pode usar alguns instrumentos musicais que servem para acompanhar o som da música enquanto a gente canta. Que tal fazer esse outro desafio? Usa aí qualquer instrumento
qualquer objeto dentro da sua casa e faz um som de uma musiquinha que você está cantando. Ou um chocalho, ou bater o copo no chão, ou a colher de metal ou de madeira, porque aí você pode fazer, além de cantar, fazer o som do instrumento musical, tá bom? Esse é mais um desafio. Quero ver a professora de vocês recebendo as postagens e mostrando do grupo lá da educação infantil, tá bom? Mas vamos encerrar nossa aula agradecendo a todos pela participação. Espero que realmente vocês tenham gostado, tenham feito os desafios, tenham feito as tarefinhas. Vocês estão fazendo as tarefinhas da escola também. É muito importante que vocês participem da aula, vá à aula presencial, seguindo todos os protocolos sanitários de segurança, usando máscara, higienizando as mãos, distanciamento social. Preste atenção na aula que a tia está trabalhando com vocês. Participa das aulas remotas, porque isso é muito bom para o desenvolvimento cognitivo de vocês. Vocês precisam ter esse desenvolvimento. E agora com as aulas presenciais, melhor ainda. Então, participem, certo? Não nos deixem, isso é muito importante. Então, façam os desafios. Beijos, meus amores, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. E canta aí alguma musiquinha. Eu gosto muito daquela. Meu pé de chuchu nasceu, a chuva quebrou o galho. Meu pé de chuchu nasceu, a chuva quebrou o galho. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão. Bem, bem, bem. Tem tanta cantiga de roda legal pra gente brincar, não é? É uma brincadeira divertida, que a gente trabalha a melodia, a rima e, além disso, se diverte. Não esquece, até amanhã eu estou de volta com vocês ligadinho pelo Facebook, tá bom? Tchau, da Goiânia FM, não esquece não. 8 horas, ó, eu tô ligadinha com vocês. Tchau. Olá, tudo bem com vocês? Tia Lucinha aqui outra vez. Hoje a aulinha é para você, aluno do 3º ano. Vem para cá, vamos estudar o tema da nossa aula, as cidades e suas atividades de trabalho, cultura e lazer, certo? A aulinha é de história. Vamos lá participar? Zona rural e zona urbana. Há pessoas que moram na cidade e outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. A tia trouxe 2 imagens aí para ilustrar essa fala, certo? Zona urbana, nós estamos vendo aí prédios, casas. Na zona rural, montanhas, plantações, árvores, certo? Para ilustrar essa divisão que existe. A nossa cidade e as demais cidades tem a área urbana e tem a área rural. Teremos atividades na área urbana e atividades de trabalho na área rural. Atividades de lazer na área urbana e atividades de lazer na área rural. As características da comunidade urbana. Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum. Por exemplo, alguns serviços como eletricidade, água, esgoto tratado, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio bem variado. Isso é muito comum ter na parte urbana, certo? Na área urbana, que a cidade está dividida em zona urbana e zona rural. E as características da comunidade rural? A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo, em sítios, chácaras, fazendas e etc. É comum a gente ver casas distantes umas das outras, animais, plantações. As construções. As construções da cidade, da zona rural, as casas e apartamentos são construídos bem juntinhos uns dos outros, como temos aí uma imagem
de uma cidade grande, com bastante prédios, certo? E bem pertinho um do outro. Já na zona rural, não são construídas perto umas das outras. Tem uma casa aqui, outra casa bem distante, que normalmente um sítio pertence a uma pessoa, o outro sítio pertence a outra pessoa. Quando é um engenho, normalmente tem a casa grande e mais distante tem as casas dos trabalhadores daquele engenho. O trabalho na comunidade rural. Na comunidade rural, a maioria das pessoas que vivem na zona rural, elas trabalham cuidando da lavoura e do gado. As pessoas que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos que elas plantam. Já a pecuária é quem cria animais, como bois, cavalos, cabras, porcos, e são chamados de pecuaristas. As pessoas que trabalham criando animais são chamados de pecuaristas. Alguns profissionais que trabalham na cidade são, certo? Tem vários profissionais, a gente vai ver alguns. Operários que trabalham na construção civil e nas fábricas, nas montagens de automóveis, por exemplo. Aqui nós temos a Jeep, muita gente trabalhando na montagem de automóveis. Bancários são as pessoas que trabalham em agências bancárias. Comerciários são pessoas que trabalham em estabelecimentos comerciais, como lojas, supermercados, farmácias, açougues, padarias, etc. Os feirantes são as pessoas que trabalham na feira livre e outros como mecânico, jornaleiro, entregadores, advogados, jornalistas, bombeiros, farmacêuticos, professores, médicos, enfermeiros e muitos outros. O lazer na cidade e no campo. Nas cidades há muitas formas das pessoas se distraírem: cinemas, teatros, zoológicos, parques, televisão, praças, certo? Etc. No campo, onde a vida é mais simples e mais calma, não existem muitas escolhas para diversão. As pessoas se divertem pescando, andando a cavalo, tomando banho de rio, banho de bica, banho de cachoeira, banho de açude, certo? De barreiros. São as formas de se distrair no campo. Desafio do dia. Faça uma lista com 5 atividades do campo e 5 atividades da cidade, certo? 5 atividades que a pessoa pode fazer no campo para trabalhar e 5 atividades que a gente pode fazer na cidade para trabalhar. Tire uma foto e mande para o WhatsApp da sua turminha. A sua tia vai estar esperando com muito carinho, certo? E muito ansiosa para receber sua atividade. E a nossa aulinha de geografia? E na aulinha de geografia, nós vamos estudar impactos das atividades humanas. Nós, seres humanos, com as nossas atividades, provocamos impactos ambientais, ou seja, no meio ambiente, certo? Muita coisa que a gente faz vai destruindo o meio ambiente aos pouquinhos, podemos dizer assim. Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesse sentido, eles podem ser positivos, o impacto pode ser um impacto positivo quando resulta em melhoria para o meio ambiente, ou negativo, quando essas alterações elas causam algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Em outra aula, a tia já disse que os recursos naturais são finitos. Lembrando a vocês, finitos quer dizer que eles têm fim. Então, se o homem não usar corretamente, eles irão acabar. Os impactos ambientais das atividades humanas. Dentre os principais impactos ambientais causados pela atividade humana, principalmente pelas empresas, podemos citar diminuição dos mananciais, a gente vê aí rios secando, açudes secando, extinção de espécies, muitas espécies estão em perigo de extinção, de plantas e de animais, flora e fauna. Inundações, a gente vê de vez em quando nas reportagens, tal cidade alagou, o rio transbordou, teve cheia, destruiu casas, moradores ficaram sem ter onde morar. Erosões,
Quando a gente viaja para Recife, a gente vê naquela área ali, Olinda, em Recife, Nova Descoberta, tudo coberto com a lona preta, que é justamente para não haver desabamento, não haver erosões. Poluição do rio, do ar, do mar, que nós temos aqui a região litorânea. Mudanças climáticas, locais que eram para chover não estão chovendo, locais que não eram para ter seca estão tendo seca, locais que tinham seca estão chovendo. São as mudanças climáticas provocadas pelos impactos ambientais. Destruição da camada de ozônio, que é o buraco que tem na camada de ozônio, chuva ácida e o agravamento do efeito estufa, certo? A gente já viu que o efeito estufa ele é positivo, mas o aumento dos gases do efeito estufa é que nos prejudica. E a destruição dos habitats, que são as moradias dos animais e dos seres humanos. O que é sustentabilidade? O termo sustentabilidade está ligado diretamente à ideia de utilizar algo sem que com isso seja esgotado a sua capacidade de ser consumida por outras pessoas. Ou seja, a gente usar o recurso natural sem que ele acabe, para que as próximas gerações possam usar também. Os tipos e exemplos de sustentabilidade: economia de material, descarte de lixo e reciclagem de material, técnicas de aproveitamento dos recursos naturais e a tecnologia de serviço do meio ambiente. Então, economia de material. Precisamos nos adaptar a economizar. A gente gasta muita coisa vai ao lixo. Então, diminuir a produção de lixo, economizando material, inclusive alimentos. Descartar o lixo, fazendo a coleta seletiva para o que possa ser reciclado, seja reaproveitado. Técnicas de aproveitamento de recursos naturais, que tem a ver com a reciclagem e o reuso. E a tecnologia, a gente usar a tecnologia para melhorar o meio ambiente, certo? Em relação à tecnologia, eu posso citar que a gente deve descartar menos os recursos tecnológicos, consertar mais e comprar menos. Os benefícios da sustentabilidade. Essas ações trazem benefícios a médio e longo prazo. Talvez por isso seja tão difícil que toda a sociedade participe dessas atividades que promovam sustentabilidade. Porém, a conscientização vai além das práticas diárias. A sustentabilidade ambiental deve estar inserida no meio ambiente com ações que resultem num crescimento econômico, mas sem prejuízo ao meio ambiente. Desafio do dia: forme 4 frases com atitudes de cuidado com o meio ambiente. Então, produzam 4 frases mostrando o ser humano tendo cuidado com o meio ambiente e envie para o WhatsApp da sua professora, da sua turminha, pois ela vai estar esperando com muito carinho, certo? A pandemia não acabou, por isso eu lembro a vocês: uso da máscara obrigatório, lavar as mãos sempre com água e sabão, usar álcool gel ou 70 sempre que preciso, manter o distanciamento social de 1 metro e, se puder, fique em casa. Quando chegar da escola, não fique no meio da rua, vá para casa, certo? Se proteja e proteja a sua família. Um abraço virtual e obrigada pela atenção. E aí, você do 8º ano, tudo bem, meu povo bonito? Deus abençoe você e mais uma vez estamos aqui, né? Estamos aqui juntos, eu, você e eu e nós dois. São 6 pessoas, mais ou menos. Muito obrigado você que nos dá carona pela Goiânia FM 89,7 e você que está vendo pelo canal 51 do Facebook. Gente, vamos rir, porque se a gente não der uma de doido, a gente endoida. É verdade. Né? Mas você aí, 8º ano, aluno do 8º ano, muito obrigado por assistir, participar, viu? Compartilhe, dá o seu like aí no Facebook, para que a gente possa aí com essas aulas atingir muito mais gente. Pensamento lógico, lógica é o nosso assunto de hoje. Eu sou o professor Giorgio e estamos aqui nas ondas da Rádio Goiânia FM. Próximo slide. Olha aí.
Eita, pensamento lógico, conceito, o que é? Qual o significado desse pensamento lógico, gente? Eu digo, pensamento viaja e vai buscar meu bem querer, não posso ser feliz assim. Professor, o senhor como cantor é um excelente professor, né? É melhor fazer o que a gente sabe do que cantar. Mas veja lá, o pensamento, gente, é uma das qualidades que mais define o ser humano e diferencia a essência das pessoas através das suas capacidades. Existem diferentes tipos de pensamentos que todas as pessoas precisam desenvolver ao longo da vida. Então, nesta aula, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar, né? A gente vai tentar dar algumas ideias sobre o que é o pensamento lógico. Vamos lá, companheiro? Nesse pensamento lógico, olha, aí tem um desenho, você que está me vendo aí pelo Facebook, mas está me ouvindo pela rádio, tem um desenho aqui, uma caricatura, né? Um desenho, uma pessoa como se tivesse destampado a cabeça do outro, né? E tivesse plantando aí algumas plantas onde é o cérebro, né? Então, o que é que ele está fazendo? Plantando. Alguém plantou uma ideia na minha cabeça, ó. Alguém me colocou, me disse um negócio, eu fiquei com isso martelando no juízo, fiquei pensando, alguma coisa que eu ouvi e aquilo ficou me remoendo o juízo. Você não já se viu assim? Pois bem, pensamento lógico, ó, é aquele que tem a finalidade de procurar uma coerência, tá? Em suas explicações para dar uma razão de ser aos fatos observáveis ou aos problemas da vida. O que quer dizer isso, gente? Coerência, ser coerente, ser razoável, não é? Suas ideias com as suas práticas, não é? A gente diz que um pé de manga não pode dar uma jaca, não é? Então a gente tem que procurar sempre o quê? A coerência das coisas, né? Eu não posso pensar diferente e agir de outra forma. Tá? Então eu tenho que pensar, refletir e agir. Beleza? Essa é a coerência do pensamento lógico, do pensamento racional. Próximo. Olha aí. Aristóteles foi um dos pensadores da filosofia que criou a lógica. A gente tem assim, na filosofia, meu povo bonito, a gente tem a história da filosofia. Lá no passado, quando surge a filosofia, quando surgem os primeiros pensadores, né, os primeiros filósofos, a gente tem primeiro os pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, né, Protágoras, até chegarmos depois Sócrates. Com Sócrates nasce a filosofia, né? E aí tem um cara chamado também Pitágoras, vocês já ouviram isso na matemática, por exemplo, né? Pitágoras, aí vem Platão, Sócrates, Aristóteles. E Aristóteles vai pensar, vai refletir. Na verdade, na filosofia, alguns dos primeiros pensadores a escrever alguma coisa, ou alguém escrever sobre eles, foi Platão, né? E Aristóteles. Sócrates, o que tem sobre Sócrates foi quem escreveu? Platão e Aristóteles, né? Então tem algumas pessoas acham que até Sócrates não existiu, né? Isso é besteira, né? Mas enfim, ó, uma disciplina que busca a verdade ou a falsidade dos argumentos a partir da estrutura interna de um enunciado. Qual é o enunciado? Um conceito, o início de uma frase. Existem diferentes formas, olha, de pensamento lógico. Por exemplo, o juízo de valor que afirma ou nega uma tese específica de modo objetivo. Ou seja, eu tenho um juízo de valor sobre determinadas coisas. Não, isso é assim, é bom por isso, por isso, por isso. Isso é ruim por isso, por isso, por isso. Então, isso não me serve, eu não gosto disso, por isso, por isso, por isso. Então, você tem um conceito, você tem um enunciado, você tem um juízo de valor. E que você, a partir desse juízo de valor, você orienta toda a sua caminhada, a sua vivência, tá? Então, no próximo slide, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aí duas pessoas pensando e a palavra lógica sempre em evidência, né? E por quê? Porque a lógica, ó, da mesma forma, o raciocínio é um processo reflexivo, tá? Então, através do qual o sujeito estabelece conclusões e a partir de premissas iniciais. O que são premissas? São ideias. Ora, se eu aguar a plantinha
de manhã cedo, vai ser melhor. Por quê? Se eu aguar a plantinha no final da tarde, vai ser melhor. Por quê? Por que eu não devo aguar a plantinha de meio-dia? Eu vou matar a planta. Não é porque o calor está muito grande, está muito seco. Então a gente vai aprendendo com as coisas. Então o raciocínio vai nos dar o quê? Meios para buscar respostas mais adequadas, de formas de agir, de pensar, tá? De comportamento. Então a filosofia, ela nos leva para esse caminho, um caminho baseado na racionalidade. E o que é racionalidade? O que é razão? Não é? É o raciocínio lógico. Então, como eu devo me comportar em determinados lugares, né? Então a gente vai, ao longo dessas aulas ainda, trabalhar um pouquinho sobre essas questões, tá? No próximo slide, eu tenho então sobre o que é na verdade o pensamento lógico, né? Então o pensamento lógico nada mais é, gente, do que um exame que se faz de forma genérica as formas da argumentação. Então, como a argumentação pode tomar sentido e quais dessas formas são válidas, né? Ou que são as falácias. Tem algumas palavras próprias da filosofia, tá? A gente vai falar aqui, eu vou explicar um pouquinho, mas vocês não se perturbem muito não, porque são palavras próprias da filosofia. Então, por exemplo, quando eu digo assim, Leto, você foi por demais tendencioso na sua falácia. Vê só, que molesta é isso, professor? Né? Ou seja, quando o Leto me disse uma coisa, me contou uma história, ele me contou, mas ele me contou já me induzindo aí, tomando digamos assim, um partido, tomando um lado, né? Então, veja, a argumentação dele foi já me dizendo uma história, mas ao mesmo tempo já me induzindo aí para um caminho. Então, o que a gente chama de falácias são ideias que são colocadas ao longo da fala e que quando a gente termina, a pessoa já tem uma noção de juízo e aí eu posso induzi-la. Eu estou chegando com um sorvete, ó, um sorvete gostoso, danado, eu estou morrendo de vontade de tomar aquele sorvete. Aí chega 2 colegas aqui perto. Gente, veja, quando eu digo, vocês não querem não, né? Eu já estou induzindo a resposta deles a dizer que não, a gente não quer não. Quando eu digo assim, vocês querem, eu estou oferecendo. Então a pessoa vai dizer, oxe, eu quero. Mas quando eu digo, vocês não querem não, né? Porque eu já sabe que eu não quero dar. Então isso é o quê? Uma tendência da falácia, tá? Então em filosofia, o estudo da lógica aplica-se na memória dos seus principais ramos, que são, metafísica, ontologia, epistemologia e ética. A gente já falamos aqui sobre ética, sobre moral, né? Citamos, mas só uma turma mesmo, acho que é o 9º ano, que a gente vai trabalhar mais precisamente essa questão de ética e moral, tá? Beleza? Próximo slide. Estudo da lógica, não é o que é o estudo da lógica? O conceito de forma lógica é central à lógica. Calma, vamos com calma. É central à lógica, para você não der um nó no seu juízo. Que se baseia na ideia de que a validade de um argumento é determinada pela sua forma lógica, não pelo seu conteúdo, mas pelo contexto. Então, a lógica, silogística, que é um tipo de lógica, e aí no caso, a lógica silogística, ou silogismo, né, aristotélico tradicional, e a lógica simbólica moderna são exemplos de lógicas formais. Vou falar, lógica formal aristotélica, que foi criada por Aristóteles. Tem duas situações. A lógica silogística aristotélica e a lógica simbólica, que eu não vou explicar isso para vocês agora porque não é objeto nosso de estudo, tá? Mas só para você saber que existe essa subdivisão na filosofia sobre a lógica. De boa? Próximo slide. O que é lógica, então? Então, a lógica é um substantivo, no caso da língua portuguesa, que é derivada do grego, né? Do grego, e aí que significa logos, razão, palavra ou discurso, ciência do raciocínio, tá? É a maneira específica de raciocinar. Aí tem uma imagem do jogo da velha, né? Aquela que é jogo da velha, a bolinha ou o X. Então ganha aí na questão da lógica, né? Da prática, da observação. E no próximo slide, a gente traz o quê? Aí é o desafio da gente de hoje. Qual é? A estátua do pensador, né? De Rodin, né? E aí o pensamento é fundamental no processo da aprendizagem. Então, vi de Piaget, que Piaget é um pensador, tá? É um teórico. Então, o pensamento é construtor e construtivo do conhecimento. Olha só,
O pensamento constrói e é construtivo do conhecimento. Então, sem pensar, não se chega ao conhecer. Tá? É isso que ele quer dizer aí, Piaget. Então, você concorda com esse pensamento? Sim, não, talvez? Discute aí, converse com seus colegas e a gente continua esse assunto na próxima aula. Fique com Deus. Até mais. Prefeitura. Bom, gente, vamos para a aula do 8º ano de matemática da Prefeitura Municipal de Goiânia. O assunto que a gente vai ver hoje é sobre volume de cubo, de paralelepípedo, né? Então, antes disso, vamos ver qual a diferença de uma figura bidimensional e uma figura tridimensional. Então, já está dizendo, a palavra bi quer dizer o quê? 2. Então, bidimensional é que ela tem 2 dimensões. Então, observe essa figura aí vermelha, ela só tem a largura e a altura. Então, a figura bidimensional. Já na segunda figura, que é um sólido, ela já tem 3 dimensões. Ela tem a largura, tem a profundidade e tem a altura. Então, o que a gente vai ver hoje é sobre essa figura tridimensional. Vamos ver? Pronto. Vamos observar aí o que é um cubo. Ó, o cubo é um sólido com 6 faces quadradas e com os mesmos comprimentos de aresta. Então, vamos relembrar o que é aresta. Então, o encontro, vamos dizer que eu tenho um quarto, tá certo? Uma sala, onde naquela união das paredes, aquela linha é chamada de aresta, como está indicando aí, ó. Esse A aí, ó, são as arestas. Então, esse cubo, todas as arestas têm a mesma medida. Então, para a gente calcular o volume, é só a gente multiplicar comprimento, largura e altura, ou chamado profundidade, tá certo? Então, o volume de um cubo, eu posso escrever como A vezes A, ou A ao cubo, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um cubo que a aresta mede 3 metros, como é que eu vou achar o volume? Da mesma forma, se eu sei que as arestas são iguais e eu sei que o volume é o produto entre comprimento, largura e altura, é só você fazer 3 ao cubo ou 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27 metros cúbicos. Vamos ver as questões agora? Vamos pensar? Vamos observar essa primeira questão que diz: você já brincou de cubo mágico? Ele é composto por vários cubinhos coloridos e o objetivo do jogo é ir girando até colocar todos os cubinhos de cada face com a mesma cor. Um cubo mágico é formado por quantos cubinhos? Observe que o cubo mágico ele tem 3 no comprimento, 3 na largura e 3 na altura. Então, se eu quero saber quantos cubinhos tem, é só fazer do mesmo formato como eu expliquei, para achar o volume. 3 vezes 3 vezes 3. Se vocês observarem, 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27 cubinhos. Então, alternativa, a letra D. Questão 2. Um queijo tem forma cúbica com 5 centímetros de aresta. Se o queijo for cortado para aperitivo em cubinhos de 1 centímetro de aresta, quantos cubinhos serão obtidos? Vamos ver? Então, vamos ver. Ele quer saber quantos cubinhos de 1 centímetro serão cortados num queijo que ele tem um formato cúbico também de 5 centímetros de aresta. Então, primeiro passo, vocês vão achar o volume de cada um, tá certo? Então, vamos ver. Esse aqui, eu sei que é 1 centímetro de aresta. Então, eu posso fazer 1 ao cubo ou 1 vezes 1 vezes 1. Vou fazer 1 ao cubo. 1 ao cubo vai dar 1. Cuidado para não colocar 3. Tem gente que tem esse costume. É 1 vezes 1 vezes 1. Então, o volume do cubinho é 1 centímetro cúbico. E lembrando que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Centímetro cúbico é a mesma coisa de mililitro. Então, vamos ver agora o queijo. Vamos fazer o volume da mesma forma. Eu posso fazer 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. Então, fazendo 5 vezes 5 vezes 5, vai dar, vamos ver, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Veja, o queijo tem esse volume. Os pedacinhos que querem ser cortados é 1. Então, para saber quantos, é só dividir. 125 dividido por 1, a gente vai cortar
125 cubinhos desse. Então, vamos ver onde está a alternativa. Então, onde tem 125 é na letra C. Vamos ver paralelepípedo, né? Também é um sólido. Vamos ver o que é que diz. Os paralelepípedos são sólidos geométricos tridimensionais que pertencem ao conjunto dos prismas. Então, lembrando, prisma é um sólido geométrico que ele contém duas bases e uma área lateral. Então, ele pode ser de base quadrada, de base triangular, pentagonal, hexagonal, né? Mas o que a gente vai ver hoje é de base quadrada ou retangular. Então, para calcular o volume, é da mesma forma que um cubo. Você vai fazer o produto das três dimensões. Lembrando que produto é a multiplicação. A gente vai fazer comprimento, largura e altura, como também chamado profundidade. Então, vamos admitir que a fórmula seja V igual a ABC. Vamos ver as próximas questões? Então, vamos pensar. A questão diz: a carroceria de um caminhão-baú, como da figura abaixo, tem medidas 3 metros por 6 metros por 4 metros. Quantas viagens, no mínimo, este caminhão terá de fazer para transportar 360 metros cúbicos de papel? Observe bem que as dimensões são 3, 6 e 4. Então, vamos ver como é que a gente vai responder? Então, vamos ver. Vamos admitir que aqui seja o caminhão, com as dimensões que foi colocadas lá. E tem 6 metros, 3 metros e 4 metros. Vamos achar logo o volume, não é isso? Então, o que é que a gente tem que fazer? Multiplicar os 3. Pode começar por qualquer ordem, tá certo? Vou começar aqui, ó. 6 vezes 3 vezes 4. Vamos ver. 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 4 vai dar 72 metros cúbicos. Lembrando, observe sempre as dimensões, se elas são as mesmas, ó. Porque se não for, tem que fazer a transformação. Como aqui está tudo certo, eu tenho 1 metro quantas vezes? 3 vezes, ficou metros cúbicos. Então, se um caminhão, ele leva 72 metros cúbicos, ele quer saber em 360 metros cúbicos. O que é que eu tenho que fazer? Simplesmente a divisão. 360, você vai dividir por 72. Então, quantas vezes vai dar? 5 vezes. Então, vou precisar de 5 caminhões para levar todo esse produto. Então, vamos ver qual a resposta que tem essa opção? Então, vamos ver. Qual a alternativa que tem 5 é na letra B. Vamos para a próxima questão. Para sustentar uma escultura, um artista construiu uma base de gesso composto por 2 blocos retangulares, conforme representado na figura abaixo. Qual é a medida do volume mínimo de gesso que esse artista utilizou? Observe que a gente tem aí, ó, 2 paralelepípedos, certo? Então, ele quer saber o volume do total. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vamos ver? Eu separei os 2 paralelepípedos, tá certo? E vamos calcular o volume de cada um. Calculando o volume do primeiro, que é a caixa que está em cima, eu tenho que fazer o mesmo procedimento. Multiplicar os 3. 6 vezes 4 vezes 4. Vamos lá. 6 vezes 4 vai dar 24. 24 vezes 4 vai dar 96 centímetros cúbicos, tá certo? O primeiro já foi calculado. Vamos ver o segundo, a mesma coisa. Vou fazer 4 vezes 10 vezes 12. Vamos ver. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 12, vamos ver, 12. Nesse caso, gente, se vocês se complicarem, você faz assim, ó, 12 vezes 4, certo? 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. Aí, como eu tenho 10, é só acrescentar um zero, então vai dar 480 centímetros cúbicos. Observe aqui, ó, tudo tá certinho, centímetro, não tem nenhuma transformação a ser feita. Já achei do bloco menor e do bloco maior. Se eu quero saber o volume do geral, eu tenho que fazer o quê? A soma. Então, é só somar, ó, 480 com 96. Vamos ver aí? 6, 8 mais 9, 17. Então, vai dar 576
centímetros cúbicos, que é a mesma coisa eu dizer 576 mililitros. Vamos ver? Então, a opção que tem 576 centímetros cúbicos é na letra D. Vamos ver a próxima questão. Um paralelepípedo tem capacidade para 150 litros. Sabendo que o comprimento é de 1 metro e que a altura é a metade do comprimento, quais as medidas do paralelepípedo, desprezando a espessura de duas paredes, considere que seu volume é numericamente igual à sua capacidade? Então, vamos ver como a gente vai fazer essa questão, porque ele quer saber as dimensões das outras que estão faltando. Vamos ver como é que ele vai fazer? Pronto, vejam bem. Ele diz que a capacidade é de 150 litros, tá certo? E que uma medida é 1 metro. Ele quer saber as outras medidas, mas ele ainda informa o seguinte, que diz que a altura é a metade do comprimento. Se a altura é a metade do comprimento, a metade de 1 vai ser meio, certo? Então, eu já tenho duas dimensões, está faltando a terceira. Então, se eu sei que metro está em metro, a outra, logicamente, vai dar em metro. Só que litro, a medida dele teria que estar em decímetro. Por quê? Porque litro é a mesma coisa de decímetro cúbico, tá certo? Então, para estar em decímetro cúbico, cada medida tem que ser transformada em decímetro. Então, relembrando, se eu quero de metro para decímetro, eu vou simplesmente multiplicar por 10, relembrando aquelas medidas de comprimento, de quilômetro, hectômetro, decâmetro. Então, de metro para decímetro, eu vou multiplicar por 10. Então, vamos lá. Se aqui eu tenho 1 metro, eu não vou utilizar 1 metro para facilitar. Eu vou utilizar decímetro. Então, ó, 1 vezes 10 vai dar 10 decímetros. A mesma coisa com essa medida. 0,5 vezes 10 vai dar 5 decímetros. Eu estou faltando essa aqui que eu não sei. Vou chamar de X, tá certo? Então, ele fala que a capacidade dele cheio é 150 litros. Vamos lá? Eu sei que o volume é o produto das 3 dimensões. Eu vou só lembrar a fórmula. A, B, C. E esse volume eu já tenho. É 150. Uma medida é 10. A outra medida é 5. Tá faltando a terceira que eu chamei de X. Mas você pode chamar de qualquer letra, pode chamar até o próprio C, tá certo? Então, resolvendo essa equação básica, eu vou dizer que é 150 igual 10 vezes 5, 50x. Relembrando que é o inverso da multiplicação, a divisão. Até mentalmente você descobriria, eu sei que aqui é 150, aqui é 50. 50 vezes que número que vai dar 150? Quem será? Eu posso fazer aqui, ó, vai dar 3. Porque 3 vezes 150 dá 150. 3 o quê? 3 decímetro. Então, a outra medida eu posso representar como 3 decímetro. Mas se na questão, por acaso, quisesse tudo em metro, o que é que eu teria que fazer? Eu diria aqui, as dimensões são, eu posso dizer que é 1 metro por meio metro por, só que a outra está em decímetro. Aqui eu já tenho que voltar. Eu estou em decímetro para metro. De metro para decímetro, que são os submúltiplos, eu vou multiplicando de 10 em 10. De decímetro para metro, eu já vou ter que dividir de 10 em 10. Eu vou dividir 3 por 10, que vai dar 0,3 metro. Então, as dimensões desse paralelepípedo em metro, 1 metro, meio metro e 0,3 metro. E se fosse em decímetro, seria 10 decímetros, 5 decímetros e 3 decímetros. Ok? Pronto, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. E não esqueçam dos protocolos sanitários, do álcool, da máscara. E evite aglomerações, tá certo? E até a próxima aula. Um beijo para cada um. Tchau, tchau.